São 9 horas e 19 minutos. Eu convido você a entrar nessa transmissão ao vivo comigo. Me perdoe pela demora, pelo pequeno atraso. Na verdade foram 4 minutos, 5 minutos de atraso, né? Mas na oportunidade eu já estou aqui, a oportunidade que o Senhor me dá para ser um canal usado da parte dele, né? Desculpa que o som alto, gente, esqueci. E eu quero que na oportunidade você já divulgue a transmissão de hoje e que Deus fale ao seu coração, que o Senhor fale ao coração, ao teu coração, que Ele faça o que é preciso diante da sua história e da sua vida, que tudo que é contrário diante dos seus pensamentos, aquilo que vem à margem do pensamento, e portanto das vezes é o desígnio ali do adversário para amedrontar, para trazer medo, para trazer diante do seu coração um sentimento de desespero, de que as coisas não estão fluindo, de que nada está acontecendo, mas ainda bem que Deus sabe como agir e operar diante das circunstâncias mais inexploráveis, diante daquilo que gera medo e inquietude. Deus vai agir e vai falar ao teu coração. E você verá a glória de Deus e testificará o que vem da parte dele. Então, na oportunidade que você tem, você já vai divulgar essa transmissão ao vivo, e que Deus fale ao coração de quem vai entrar, de quem já está entrando, de que o Senhor também faça a menção dele, do poder dele acontecer sobre a sua vida, porque no meio de muitas contrariedades que a gente passa, né, que Deus permite você passar, Deus vai agir e vai mostrar claramente a força dele e o operar dele diante da sua vida. Creia tão somente o que Deus vai fazer por você para te mostrar que Ele é o Deus que dá a última palavra. E quando Ele dá a última palavra, ninguém pode impedir. Ele vai fazer algo maior para alegrar o teu coração e te mostrar que Ele é Deus. Na oportunidade, nós somos mais de 50 pessoas. Você vai divulgar para o maior número de pessoas que você pode agora essa transmissão ao vivo. E que Deus fale aos nossos corações, e que Deus faça o que Ele quer fazer diante das nossas vidas. Amém? Receba da parte de Deus o que no considerável Ele vai fazer para te mostrar que nada ficará do jeito como está, da forma como se encontra. Ele é poderoso no meio da batalha e vencerá essa guerra por você. Por tanto te amar e por saber também que esse processo é um processo que mexe com o teu emocional, mexe com o teu mental, e aí Deus vai e estabiliza o que é preciso para mostrar que Ele é o Deus que lança por terra toda contrariedade diante da sua vida. É o Deus que não vai te deixar à mercê do medo, das incertezas. Uma das coisas mais claras que o Senhor tem falado ao meu coração é isso. E eu quero nesse momento já intitular a ministração de hoje em Salmos 16, versículo 2. E eu sinto em te dizer que a palavra de hoje vai ser como um remédio, como um antídoto para a tua alma. Vai tocar o teu coração e vai fortalecer até os teus ossos. A própria palavra diz isso também em Apocalipse, em Provérbios, que existem palavras que vêm ao nosso encontro, que nos fortalecem até os ossos. E o Senhor já faz entender ao meu coração, que você que está aí, dizendo: Senhor, eu estou sentindo uma fraqueza até corporal, eu estou sentindo que nada está bem, a pessoa já não é mais a mesma, já não se sente mais com força, já não se sente mais com vigor, mas Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que foi roubado. Deus é poderoso para mover o cenário e tirar o complicado, o que está complicado, o que está dificultado à vista dos olhos, diante do teu coração, porque Ele é Deus e vai fazer o que é preciso por amor a ti. Então descansa a tua alma e descansa o teu coração. Vocês que já estão compartilhando, glória a Deus, um beijo no coração. Vamos compartilhar agora, gente. Compartilhe, que a gente tem mais aqui, 1, 2, 3, em alguns minutos eu vou cantar uma canção enquanto você vai compartilhando, e eu quero que você mergulhe na graça de Deus, entendendo o que Ele está fazendo além, muito além do teu tempo. Essa canção também seja um refrigério para a sua alma nesse tempo tão difícil, tão caótico, tão conturbado, né, que o inimigo tenta mostrar como que isso aí perdeu, já não vai acontecer, e aí Deus vai além para mostrar que Ele é Deus
e que Ele tem a força e o poder diante da sua vida, e você vai testemunhar e testificar o que vem da parte dele. Nada do que foi prometido e nenhuma das palavras ficarão perdidas, nada ficará no deserto, vago, cansativo, monótono, acabou para mim. Não, Deus vai fazer o que é preciso para te mostrar que Ele é Deus. Então escute essa canção, que é conhecida, e logo após nós vamos para a ministração de palavra revelada para o teu coração. Aleluia, Deus. Faz, Senhor, o teu querer. Age de uma forma profunda e faz o teu querer, meu Deus. Aleluia. Sim, Deus abençoe, Tati. Todo mundo que está compartilhando a vivência, Oliveira. Vicência Oliveira. Vamos compartilhando. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei, és o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra ti, né? Parece que é só difícil pra você. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é o melhor para ti. Mesmo que você não entenda o seu caminho, então prossiga. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor ainda está por vir, ainda está por vir. Eu sei que és o melhor, Ele está fazendo o melhor para ti. Mesmo sem você entender, mesmo sem entender, mesmo sem você entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor. Ele está fazendo o melhor por ti, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, meu Pai, nós queremos confiar. Mesmo sem entender, nós queremos confiar em Ti. Mesmo com o coração em dúvidas e em circunstâncias contrárias, queremos confiar. Coloca a dimensão do Teu poder sobre nós agora e o Teu manto invisível nos cobrindo de toda tormenta mental, de toda questão atribuída ao medo, a debandiuneclaivia, sabe, que tenta assolar, trazendo desespero, trazendo uma conduta de desistência. Eu sei, meu Pai, que Tu irás mover o cenário e não permitirá que essa pessoa viva o opróbrio de uma viuvez. Isso quer dizer, essa pessoa não vai viver no lamento, essa pessoa não vai viver como se tivesse perdido algo irrecuperável. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui: você não vai ter a sensação e não vai carregar essa sensação para o resto da vida, que algo irrecuperável, que você perdeu algo irrecuperável, que não vai dar certo, que nunca mais seria ou vai ser a mesma pessoa.
Tem alguém que está aqui nessa transmissão ao vivo que falou para o Senhor dessa forma: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Só que Deus manda eu te dizer, realmente você nunca mais será a mesma pessoa, porque eu vou te transformar em alguém bem melhor. Toda assolação que veio sobre ti e tudo que ocorrera nos últimos tempos em tua vida não aconteceu de forma tão desprezível, ao ponto de arrancar páginas, ao ponto de mudar, decode, análise, a sebra, destinos, ao ponto de te fazer viver apenas a dor. Não, Deus ele vai trazer e manifestar a glória dele de uma forma tão certeira sobre ti, ao ponto de te mostrar que mesmo na ineficiência, mesmo se sentindo uma pessoa tão ineficiente, imagina alguém que perdeu ou que não sabe, ou por alguma razão espiritual, ainda não sabe porque Deus não falou, porque Deus não se revelou, porque Deus ainda não fez. É para essa pessoa, é para esse coração que está no meio de um silêncio desapropriado, no meio de um silêncio que gera medo, circunstâncias tão infavoráveis, circunstâncias tão contrárias à vista do entendimento, dos olhos e de uma percepção. Só que Deus vai além para te mostrar que mesmo diante da inquietude, Ele conhece o coração. Mas como Ele conhece, como Ele sabe agir na procedência de um operar completamente espiritual. Nós vamos entrar na ministração de hoje e o tema da ministração é muito forte, é dentro daquilo que é revelação para você. Sabe o que é? Olha só, contrariando pensamentos de desânimo, fraqueza e dor. Aí você pergunta assim para mim: pastor, por favor, me explica como é que eu vou contrariar algo que é real. Como é que eu vou contrariar algo que está ali, eu estou vendo, nos meus olhos, eu estou sentindo, eu estou percebendo, tem muita coisa acontecendo. É difícil, Gustavo, não dá para me entender. Pastor, tudo bem, mas como é que eu vou contrariar pensamentos que parecem tão reais? Está tudo tão nítido na minha vida, está tudo tão complicado. Eu vou repetir mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, eu profetizo em nome de Jesus que você vai contrariar pensamentos de desânimo, de fraqueza e de dor. Você vai conseguir contrariar pensamentos de desânimo, de fraqueza e de dor, e você verá a grandeza de Deus e o cuidado de Deus na sua vida, mesmo em circunstâncias inabitáveis, né? Quando você olha e diz assim: é que eu não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais me posicionar assim, e Deus vai lá e ainda te permite viver dentro de uma casa, num ambiente, num campo geográfico, numa circunstância que você não queria. Vamos entrar na ministração porque o tempo passa. Olha só, Salmos 16, versículo 2. Salmos 16, versículo 2 diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Isso o salmista declarando em Salmos 16, versículo 2, ele prontamente declarando com a boca e dizendo: eu não tenho outro bem senão o Senhor. Eu digo com toda certeza que eu não tenho outro bem, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Demasiadamente, o salmista sabia que o que ele precisava interligar no coração e na sua vida era uma junção do que lhe valeria ou do que vale a pena seguir. Muitos de nós, quando estamos passando por adversidades, o adversário logo tenta contaminar a mente com aquilo que tu não tem, né? A primeira coisa que o inimigo faz é: olha, tu não tem vida sentimental, tu não tem saúde, tu não tem dinheiro, você não tem família, não tem apoio, não tem isso, e vai vindo, a sebra diante de você, tudo aquilo que ainda não tem, o que te resta que é tão pouco, o que parece que não dá para levar adiante. Então, por muitas vezes, de forma consecutiva, tem pessoas que vivem a adversidade e a margem do problema e da insatisfação moral, mental e espiritual naquilo que o inimigo tenta afrontar, como se fosse uma sequela da alma, como se fosse um gatilho mental. Quando você se lembra e dói, quando você sabe que ainda não tem, quando muita coisa é contrariada na tua vida, quando muita coisa vai à margem do teu pensamento, à margem do teu entendimento, deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe como agir diante desse critério. Diga agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, repita comigo assim: eu não tenho outro bem
senão o Senhor na minha vida. Vamos declarar isso? Diga: eu não tenho outro bem maior, a não ser o Senhor na minha vida. Isso é uma declaração de amor. Você está contrariando agora também o desânimo, a fraqueza e a dor. Porque você está dizendo: eu perdi muita coisa, aconteceu muita coisa, Deus permitiu muita coisa, mas eu tenho Ele na minha vida. E se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho a fé. E se eu tenho a fé, eu não perdi nada. E se eu tenho a fé, eu vou recuperar tudo. E se eu tenho a fé, Deus vai restituir tudo. E se eu tenho a fé, eu vou continuar, eu vou viver, eu vou me alicerçar ainda mais, porque diante de tudo, Tu estás comigo. Deus está aqui nessa transmissão ao vivo e está falando ao teu coração. Gustavo, você tem pontos para trazer na minha vida? Você tem pontos aí da parte de Deus para reconfigurar na minha mente? Tenho. E eu acredito que vai ser uma reconfiguração na tua mente. É como se Deus estivesse manejando, remanejando, reequilibrando e também trazendo ajustes para o teu campo mental e emocional diante do que você está vivendo. E o primeiro ponto que eu interligo no espiritual para a tua vida é: rejeite a mentira de que você está sozinho. Rejeita a mentira de que você está sozinha. Rejeita essa mentira, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu estou contigo. Deus está presente mesmo quando o coração ainda está batido. Deus está presente diante das circunstâncias mais efêmeras, mais invisíveis, irreais. Quando questionado na dor, quando questionado na luta e na prova, o coração fica em silêncio, a alma fica batida, você não consegue soltar uma palavra, dá vontade só de dormir, não dá vontade de fazer nada. Mas Deus manda eu te dizer: rejeite essa mentira de que você está sozinho no meio desse deserto, porque eu sou contigo. Mas Gustavo, não é fácil. Claro, não é. Mas eu preciso interligar esse ponto, porque em Isaías capítulo 41, versículo 10, interliga a história do próprio povo de Israel, aonde por muitas vezes em desvaneios e em desvantagens o povo se sentia irrecuperável na guerra. Eles pensavam certamente que iriam morrer. Eles se sentiam minúsculos e sozinhos, solitários, diante de povos inimigos que lhe rodeavam, entre midianitas que tentavam lhe cercar, entre tantos povos inimigos que tentavam contra as suas próprias vidas. E Deus usa a intermédio do profeta Isaías em 41, versículo 10, apenas para te dizer também: não temas, porque eu estou contigo. Quando a gente olha a enumeração de problemas, de dífices de erro, de situações contrárias e de tantos desvaneios, a gente entende a logística do inferno. E a logística do inferno é que você se sinta desamparado, como se Deus não estivesse dando sinal nenhum, como se Deus estivesse a par, muito além do que Ele queria, ou literalmente Ele está rejeitando, Ele não está escutando, Ele está em silêncio, não sei porquê. Ele vê minhas lágrimas, sabe do meu sofrimento, Ele sabe que eu estou chorando, Ele sabe que eu estou sofrendo, porque Ele não faz nada. E aí entra esse parecer lógico, mesmo no campo invisível da vida, mesmo quando tudo em volta, mostra o contrário, Ele manda eu te dizer agora: não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Sabe por que Ele fala isso? Porque Ele permite que por muitas vezes a dimensão do sofrimento e da dor te interliguem a um processo de solidão. Sabe por que Ele faz questão de mencionar em Isaías 41, versículo 10, para você não ter medo, porque Ele está com você? É porque Ele sabe que você está se sentindo que está só. É porque Ele pensa, Ele sabe, Ele analisa o cenário e sabe que na articulação do processo o inimigo tenta cirandar na tua mente para achar que é uma guerra que está quase sendo vencida, de que é uma batalha que você está perdendo, de que muitos não estão contribuindo, ajudando, que existem guerras e retaliações ao teu redor para te desvanecer. Parece que você está em desvantagem. A gente sempre se sente que está só quando estamos em desvantagem. É quando as coisas não estão mais colaborando.
É quando a margem do erro te impossibilita a olhar em volta e dizer, vai acontecer um milagre. Aí a pessoa vai vivendo um dia após o outro pensando, quando é que esse milagre vai acontecer? Porque a minha vida, porque a minha história não mudou ainda. Porque Deus não fez isso ou não mudou isso? Porque aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo? E o inimigo fica cirandando na cabeça ao ponto dessa pessoa olhar em volta, se sentir com o coração abatido e pensar, raciocinar, será que eu estou só? Porque nada está acontecendo, porque Deus está permitindo isso acontecer, porque na minha vida está tudo indo tão diferente do que foi prometido. É porque Ele quer que mesmo que você se sinta com medo, ou receoso, que você saiba que Ele está com você. Rejeite a mentira de que você está passando essa batalha só. Rejeita a mentira de que você está enfrentando essa batalha sozinho. Rejeita essa mentira. O segundo ponto interligado ainda na ministração de hoje, que é para você contrariar os pensamentos de desânimo, de fraqueza e de dor, eu interligo isso. Lembre-se a todo instante que o Senhor é a tua força. Eu já vi pessoas interligadas e chegando mais profundo apenas em lembrar, em racionalizar e em trazer para sua mente um pensamento lógico e certo. É o Senhor que é a minha força. Você não sabia ou não sabe ainda o poder que tem a sua mente. Hoje pela tarde, deixa eu falar algo bem positivo para interligar o que está escrito aqui, né? Olha bem, Salmos 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Aí eu vou te explicar uma coisa aqui. O salmista, ele declarava, ele não apenas pedia. E eu já falei isso em outras lives com vocês. A diferença entre petição e declaração. Então o salmista, ele declarava, ele não apenas pedia. Ele declarava e sabia que o Senhor era a força dele e o seu escudo. Pastor, o que você está querendo me dizer? Deixa eu te falar uma coisa, do quanto a tua mente, ela pode contribuir e influenciar você para um dia positivo e um dia negativo. E que o inimigo, ele está armando essa cilada, contrariando a margem da tua fé e de toda veemência, de força, de graça que vem da parte de Deus, porque ele sabe que se o desânimo vier na tua mente, se a fraqueza vier no teu coração e se a dor vier diante da tua vida, você vai fraquejar e vai vir pensamentos circulados apenas de dor, de tristeza, da bandionecai da saia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi uma matéria que há muito tempo atrás, eu acho que era nos anos 70, nos Estados Unidos, quando já se propagava a lei da sentença de morte. Preste bem atenção para você entender como isso é profundo. Quando já se propagava a sentença de morte sobre a vida daqueles, né, que eram acusados através de crimes hediondos que eram cometidos, e eles tinham a sentença de morte declarada. Então os cientistas daquela região, cientistas americanos, aproveitavam a oportunidade, já que essas pessoas, elas estavam quase sendo, já foram sentenciadas para a morte e pouco mais, alguns dias elas viveriam. E até então o governo permitia que eles fizessem alguns experimentos científicos, mentais nessas pessoas. Então, conta a história que um cientista americano chegou em um determinado acusado, que já tinha sido condenado à cadeira elétrica, chegou até ele, vendou os seus olhos e disse que ali teria uma serpente, e essa serpente picaria o braço desse moço e que ele morreria instantaneamente através da picada daquela cobra, daquela serpente. Só que na verdade não era isso. Como ele estava com os olhos fechados, ele não conseguia ver nada. O que estava sendo colocado apenas era apenas uma pressão, como se fosse literalmente um garfo de duas pontas, interligado pertinho aqui do pulso dele, de alumínio forte, pressionando o braço dele. Só que como ele não conseguiu ver, ele acreditou que era realmente uma serpente venenosa e que a sentença dele de morte estava sendo dada daquela forma. Não se sabe como, mas a mente dele acreditou tanto nisso, que conta a história, meados dos finais dos anos 70, que ele acreditou. E pouco mais de 1 hora ou 2, ele chegou a falecer. Deu um ataque, morreu.
Ele acreditou piamente que aquilo era realmente uma serpente. Então, Gustavo, o que você está querendo me dizer? A força do seu pensamento, a forma como você acreditar no que você não vê, né? Porque se o inimigo agora, ele está confabulando tanta mentira na sua vida e ele está te atingindo com aquilo que tu não consegue ver, ele quer que você acredite na mentira, para você ver o poder da mente. O poder científico ali, né, de raciocínio lógico interligado, né, ao cientista americano, do que eles chegaram a decretar ali, era apenas isso, para mostrar o quanto somos levados por aquilo que a gente nem vê, mas acredita que é real. A gente nem sabe, nem vê, mas acredita que é real. É a mesma forma, que o inimigo está tentando contra você. Tem coisas que não estão em papéis, não estão decretadas, você não consegue nem ver o dia do amanhã. Mas o inimigo está agindo contra você de uma forma tão profunda para tentar te paralisar no meio de toda essa questão. A vontade mais clara do inimigo é que você acredite no que você não vê, mas de forma negativa e não positiva. E como nos diz a palavra, como a própria irmã Marli colocou aí, assim como você imagina a sua alma, é assim que você se vê. Então a forma como tudo isso está cirandando no teu coração te interliga para positividade e não para negatividade como o adversário está tentando. É por isso que os dias, a forma e a maneira como você está retratando o teu problema, essa dor e essa circunstância contrária tem afetado diretamente a sua vida, o seu cotidiano, as tuas razões, as tuas percepções, porque o inimigo sabe que se fazer isso e se agir diante desse transtorno mental, emocional, vai te paralisar, nem que seja por um instante. A intenção não é te paralisar o tempo inteiro, é te fazer acreditar aos poucos que não tem mais solução para isso. E Deus manda eu te dizer: lança por terra a mentira do inimigo, porque eu sou Deus para cumprir as minhas promessas diante da sua vida. Eu sou poderoso para cumprir as promessas diante da sua vida, diz o Senhor Deus. É por isso que o segundo ponto está interligado ao que eu estou te dizendo. Lembre-se que o Senhor é a tua força. Quando vier um pensamento desistente, negativo, acabou, você perdeu, a família perdeu, você perdeu isso, não tem mais vida sentimental, não tem mais casamento, não tem mais dinheiro, não tem saúde, repreenda e declare: o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a tua força e também a tua proteção. Deus está presente, a sua força vem dele. Você não tem força o suficiente realmente. Nos momentos de precariedade, né? Nos momentos que você vê a desordem, o caos, e o inimigo te confronta com o existencial do medo, você precisa lembrar de uma coisa: realmente não seria possível. Mas o Deus que te prometeu, ele não voltou atrás e fará possível. Realmente você não teria capacidade para ir além. Você não conseguiria suportar ou ir além de tudo isso, porque até então a margem do problema, do erro, do engano e das circunstâncias contrárias vem com um processo para tentar confundir agora a mente e a alma e o existencial do que está acontecendo. Mas Deus é poderoso para te dizer: a minha força, eu derramo sobre você. Você pode não ter a força, mas eu tenho a força. Você pode não mudar o percurso do caminho, mas eu mudo o percurso do caminho. Você não pode olhar em volta e saber como vai ser o amanhã, mas eu te asseguro que o teu amanhã já está certo em mim, e eu cumprirei tudo o que eu te prometi. Outro ponto interligado para a sua vida: repõe a sua mente com a palavra de Deus. Abande-o sobre pensamentos errados, você vai combater com a verdade da palavra. Pensamentos contrários você vai combater com a palavra. Tem gente que está tentando racionalizar muito as coisas. O processo de racionalização te leva apenas para um emocional abalado.
O inimigo tenta cirandar com processos emocionais de racionalização. Você vai racionalizar que a pessoa já não está mais com você, de que o casamento acabou mesmo, de que perdeu isso ou aquilo, de que você não tem dinheiro, de que perdeu a estrutura, de que perdeu isso aqui, porque a visão direta do adversário é essa, é te fazer racionalizar na emoção, porque se você racionalizar na emoção, vai te gerar medo, mas se você racionalizar na fé, vai te gerar preparo espiritual, força, garra, mesmo quando tudo está errado, quando tudo está contrário, você ainda vai ter visão clara e nítida da onde chegar e como se mover diante da tempestade. Não alimente pensamentos derrotistas. Não alimente pensamentos de derrota. Não alimente pensamentos de distorções. Pense no que é verdadeiro. Como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É preciso você ter visão, porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Gustavo, você está trazendo uma palavra clara, tudo bem para mim, eu sei, mas vai além do teu entendimento. A razão pessimista está interligada ao quanto ou como você se deixa abalar pelo desalento. E o desalento está interligado ao dia do ontem, ou ao hoje, ou agora. Porque até então, o que você consegue entender é pelo ontem, pelo passado e pelo agora. Mas o que Deus fará no teu futuro, e o que Ele arquiteta para o teu futuro, vai além da dimensão do que foi falado, do que foi propagado, do que foi sentenciado. Deus tem algo profundo, e Ele vai fazer com que esse coração se alegre mais uma vez. Gustavo, mas é difícil não ter pensamentos de derrota. Claro que não é fácil você mudar pensamentos derrotistas, principalmente quando você vive um círculo de vícios, de dor, de circunstâncias contrárias. Mas deixa eu te falar uma coisa, declare o que Deus diz sobre você. A Bíblia nos fala isso, diga ao fraco, eu sou forte. Mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando há abalo mental, emocional, você precisa alinhar as promessas. Não tenha medo, as suas palavras precisam serem alinhadas com a promessa que Deus fez. Não tenha medo. Entenda também uma coisa, que a dor também é uma ferramenta de Deus. Às vezes a pessoa está dizendo assim, não, Gustavo, mas tudo bem, como é que eu vou contrariar a minha dor? Como é que eu vou contrariar o que está acontecendo? Tudo bem, não contrarie expressamente, escute só, porque até então, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, que a sua dor, ela produz esperança, perseverança, caráter e esperança. Tudo que você está passando está interligado a algo maior. Deus não deixa você na montanhidade, não deixa você em algo monótono, passado, presente. Ele intercala tudo para um futuro sólido, mesmo que haja medos, mesmo que haja dissabores, mesmo que haja circunstâncias contrárias, abstratas, de medo, de dor, inquietude no coração e na vida. Deus posicionará tudo para que você entenda de uma vez por todas que a palavra dele permanece de pé e ele moverá o curso da história para te surpreender. Deus sabe o que fazer. Alemão de Onebarria sabe, Deus sabe como agir. E ele está transformando, ele está transformando toda essa dor, toda essa tensão, todo esse estado psicológico, mental, conturbado em um testemunho. Deus está transformando agora aquilo que falta em direção, aquilo que não há direcionamento claro, parece que está vago, parece que está obscuro, Gustavo, eu não consegui entender, porque Deus está colocando isso, porque Deus está evidenciando isso, porque isso não está racionalizado, porque Deus não mudou o contexto, porque Deus não mudou o cenário, porque Deus não mudou isso. Tem gente que sempre se pergunta constantemente porque Deus não fez do jeito e no tempo que queria. Porque Deus não fez aquilo porque sabia que eu estava chorando. Deus sabia que eu estava sofrendo. Gustavo, Deus sabia que eu derramei lágrimas. Deus sabia que eu estava passando por um estado psicológico tão conturbado. Deus sabia que eu tomei remédios. Deus sabia que eu fiz isso e aquilo. Eu vejo agora, nesse exato momento, uma pessoa que foi vítima de palavras contrárias aos 13 anos de vida e caindo por terra, uma mentira do inimigo, que tentou chegar até você, na sua linhagem, na sua família, dizendo que
que tu nunca seria feliz sentimentalmente. Mas Deus manda eu te dizer, tá rompendo agora, Jecabe andar e saibra uma mentira do adversário, e você viverá uma felicidade, e você terá essa felicidade, e você, Deblanecoba, a sebra, viverá o que eu tenho preparado para você, porque eu sou Deus, e eu jamais vou deixar que você prossiga na vida, ou continue vivendo uma história desapaziguada de medo e de dor, porque eu sou o teu Senhor. Então, por mais que o pai, o fulano, o cicrano, o beltrano tenha desejado o mal, por mais que circunstâncias contrárias tentam mostrar que não haveria ou que não há, adiamando ou querer acebra uma mudança, a mão poderosa de Deus vai além, e Ele manda eu te dizer, mesmo diante da desesperança, mesmo diante da grande provação e do que é contrário, eu coloco as minhas mãos. Tem alguém também que está aqui que vai esquecer alguém, que do passado o inimigo ainda irreferido tenta assombrar o presente. No passado irreferido, o adversário ainda tenta ocasionar a Bandoclaibe, a Sebra Nerraia, tanta insustentabilidade. Tenta gerar um processo que ainda gera transtorno, medo, dor, decepção. Mas Deus manda eu te dizer, eu vou fazer uma limpeza no teu coração. E eu vou tirar o peso, remanda a Claive, a sebra de uma vida e de anos que foram sofridos. Anos e anos que parece que foram tão mal vividos, que você viveu mais por alguém, mais pelas circunstâncias do que para si mesmo. Você não projetou, você não cresceu, ao ponto de você sempre desejar o melhor para alguém, de sempre viver a vida de alguém, de sempre fazer do jeito de alguém, e sempre no considerável sentimento, a razão, múltiplo, tudo estava interligado à pessoa e nunca a você. É como se você nunca tivesse se colocado em primeiro lugar, é como se você nunca tivesse se colocado como deveria ter se colocado, mas não tem problema, Deus está realmente reajustando as coisas no seu coração, e é por isso que Ele permitiu Amanda Claive, Shabandei Combaçaia, muita coisa ser desconstruída para uma reconstrução acontecer na tua vida. E tudo isso está interligado ao processo, ao propósito e à vontade de Deus. Porque até então eu conheço e entendo muito bem que o que Deus faz na sua vida é te fazer entender que quando você se pega no que é eterno, o que é passageiro não te importa mais. Alemã de Onecai da saia, eu tenho que dizer para alguém também que está aqui, que essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso eterno de glória na tua vida, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, 17, 18, Deus está movendo um cenário, e no meio de uma introspectividade, no meio de perdas irreparáveis, no meio de processos que parecem danosos, Deus está movendo a mão dele, e está dizendo, aquieta-te, saiba que eu sou Deus, que eu estou com você, e que eu estou cuidando dos detalhes diante da sua vida. É necessário acreditar, é necessário percorrer um pensamento a outro, é necessário não se deixar diluir por mentiras expostas, é necessário olhar em volta e entender, que Deus está cuidando dos detalhes. É por isso que todas as vezes quando eu clamo pela noite, pela madrugada, no dia a dia, seja quando for, eu vou como o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Você tem que pedir, eu estou precisando de oração, então vamos orar, vamos clamar. Porque a Bíblia fala que a gente tem que carregar os fardos uns dos outros. Faz parte do processo da cura. Ninguém pode, a Bandecouble, a Sebana, fazer tudo sozinha, tudo sozinho. E é por isso que, para contrariar pensamentos de desânimo, fraqueza e dor, Deus interliga pessoas com pessoas. Eu sempre acredito que todas as pessoas que chegam para mim, que conseguem chegar até mim, é por uma visão clara, nítida de Deus, por alguma razão espiritual, no mínimo, porque Deus, Ele nunca une só pessoas, Ele une propósitos, e eu sei que Deus está cuidando de coisas que você não está conseguindo cuidar, que Deus está fazendo coisas que você não consegue fazer. Sabe o que também é contrariar a dor, o desânimo, o medo e as circunstâncias de fraqueza? Tudo que gera fraqueza é você louvar a Deus mesmo quando doer, mesmo você sentindo dor, como diz em Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estavam cantando na prisão, eles estavam cantando na prisão,
O louvor a Deus te liberta de toda opressão. O louvor a Deus te liberta de toda opressão. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está libertando familiares, pessoas próximas a você e circunstâncias ligadas a você de toda opressão. Uou! Deus está agindo, você crê nisso? Deus está com a mão poderosa dele agindo. Deus está operando. Não há nada do que temer. Não há nada do que temer. Ele moverá o que ele falou que vai mover. Ele fará o que ele falou que vai fazer. É necessário entender que o processo do tempo e de tudo que manda o sobrenaia que interliga o teu coração está apropriado em Deus e vivenciará. Você vai vivenciar o que ele te prometeu. Sabe uma coisa muito clara? Para quem agora está escutando muito, mas está dizendo, eu preciso de sinalização, eu preciso ver. Eu já escutei tanta coisa, pastor, eu já escutei tanta coisa, mas ainda não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa que está escrita em Salmos 34, versículo 6. A Bíblia fala que o salmista disse: clamou este aflito e o Senhor ouviu. A resposta de Deus quando você abre a sua boca. Ah, mas eu estou esperando essa resposta, ainda não chegou. Eu vou repetir o que está escrito em Salmos 34, versículo 6. O salmista declarou: eu clamei. Esse aflito aqui clamou e o Senhor ouviu. Uma das coisas mais claras que sempre aquietou o meu coração no meio da tempestade é entender que Ele escuta. E sabe um raciocínio lógico que vem assim de supetão na minha cabeça? É que se Ele escuta, Ele vai fazer. Eu nunca vi em nenhuma passagem bíblica Deus ter escutado e não ter se movido, atendido um filho e uma filha que está passando por um processo de retaliação grande, que o inimigo está tentando contra essa pessoa. É tão direto e tão nítido que as investidas do adversário é para te enfraquecer. É tão nítido e tão direto, que tudo que o adversário agora tenta, está percorrendo, está distorcendo fatos para tentar tirar de você a certeza clara de um dia melhor. No meio de uma conturbação, sabe que o inimigo sabe que vai gerar medo e inquietude no dia seguinte. Gustavo, por que você está falando isso? Porque eu escuto gritos de demônios furiosos, tentando acabar com com o futuro sólido de alguém. Com as certezas claras de alguém que tem orado, tem chorado e tem dito: Senhor, como vai ser? E Deus manda eu te dizer, vai ser do meu jeito. E eu vou falar alguns nomes aqui, eu quero que você receba. A Elielma Bezerra, ela mandou essa Francisca Bernardo, Lemassabandoia, Lucimara Faria, Vicência Oliveira, Tânia Margarete, Gabandio Sabandeaia, Maria Francisca, Andréia Citó, receba Kelly Alves, quem clamando, Sebra, Ana Cláudia, Azil Rodrigues, que tem passado por uma situação muito difícil, Zil Rodrigues. Mas Deus manda eu te dizer, eu sou Deus para mudar o cenário e te tirar, declamando de toda repetição e mudar o contexto de uma história completamente diante da tua vida. Para mudar também a vida da Brígida, viu, Brígida? Saudade, Deus te abençoe. Mas o Senhor me mostra que Maliocoma e Açaí é um atalho e uma mudança na tua vida. Vânia Margalhães, elevou Andréia Santos, Débora Poliani, Sandra Maria Lima da Silva, receba, Maria Sebrandeaia, Fabiana Bezerra, Suzy Vieira, Lúcia Silva, Deus sabe como agir. É a força de Deus que impera no meio da inquietude. Ah, Gustavo, mas eu preciso escutar, eu preciso entender, porque Deus ainda não está falando, porque Deus está em silêncio, porque as coisas não estão acontecendo, porque Deus não está se movendo. Ele sabe como fazer.
Ele vai fazer isso também na vida do Carlos. Da vida do Carlos Sorreiteiro. Deus vai fazer na vida da Ana Paula Marques. Deus vai agir da Bandionecaia, na vida da Rejana. Luciene Araújo. Valdilva, de Bandia Sebranderra, Valdinilva Gomes, recebe em nome de Jesus. Jéssica Oliveira. Eu vejo agora um vento de Deus entrando em uma casa. É uma casa que está gerando muita inquietude e indiferença nesses dias. O inimigo está tentando, blandoquear a saia te entristecer. Olha só, dentro da própria casa, dentro do convívio direto, dentro da bandocotianabe, a saia do que você está envolvido. A fúria do inimigo está tão grande para tentar atingir dentro da própria casa, para trazer indiferença, inquietude, desassossego e dor. Mas Deus manda eu te dizer, eu sou o Deus, que com o meu poder toco no mais profundo da tua casa, da tua vida, e estou movendo o cenário para não deixar nada da forma como está, para mover o cenário, e te dizer e te mostrar certamente que mesmo no meio da dor, eu sou provedor. Tem certas coisas que vão acontecer, tem certos detalhes que serão movidos dentro de um parecer, que trarão a certeza clara de que no mesmo da bandiocaia, no mesmo diante da voia sablane a saia do que tu não tens o controle, a minha mão vai adiante para trazer paz e te fazer entender que o bem sempre vence e que o mal está sendo derrotado diante da sua vida. Creia que Deus está transformando toda essa dor, toda essa fraqueza, todo esse pensamento, na mandiocaia saia de desistência, de medo, de incerteza, em um testemunho grandioso. O que era para o mal, Deus vai transformar para o bem. Eu preciso repetir isso mais 2 vezes, porque é para você. O que era para ser o mal, deplai com uma saia, Deus vai transformar para o bem. O que o inimigo estava dizendo que era o fim, que já estava decretado como morte, como dor, como certeza, como isso ou aquilo, Deus manda eu te dizer, será usado para o teu bem, será usado para o que precisa ser feito em você, diante da sua vida. Eu não preciso também, gente, citar nomes e nomes aqui, porque Deus está falando com certas pessoas aqui e eu não estou nem falando o nome dela, nem estou falando o nome dele, não estou. E o Senhor parece que me faz entender que não é nem para falar certos nomes. Sabe por quê? Porque Deus está te dando mais fé. Não só porque alguém falou o teu nome. Não só porque alguém disse que era isso ou aquilo. Mas porque Deus está dizendo, é necessário você acreditar que eu tenho que trabalhar na tua fé. Eu tenho que agir diante da tua fé. Mas eu vou citar mais alguns nomes, como Maria Martins, e como a cebra de Islene Silva, Lúcia Silva, Priscila Domingos, ebande sobre a Mônica Silva, que mais sobre a Daniela Manco, de Coxanávia, Sebrandevô e Assaia, Manuela, de Recife, Michele Batista, de Coba Sebra, Ruth Chaves, Valderez, e com Maria, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe como mover a mão dele, ele sabe como fazer um sentido real, nítido da história. Vai além do teu entendimento, vai além da tua racionalidade, vai além da impulsividade, vai além do que é contrário. Rebandoclai sebre, eu vejo Deus pegando algo que o inimigo utiliza como maquinário de mentira, de engano, camando ele saiba diante da sua vida, e ele está interligando agora para um fato preciso, não isolado. Sabe por que não é um fato isolado? Porque Deus não está trabalhando com as vertigens do teu passado. Deus não está utilizando mecanismos ou formas que o adversário trabalha para maquinar um engano. Deus não está permitindo que a dor ou as circunstâncias contrárias desassosseguem o teu coração ou tentem queimar, frear um processo espiritual e nítido que acontecerá na tua vida. Já fazem alguns dias
há alguns dias que eu sinto muito de interceder, de clamar e de orar, repreendendo obras malignas. Porque quando o inimigo quer levantar alguém, ele não precisa levantar uma pessoa que não gosta de você ou que vai fazer uma obra de macumbaria, de feitiçaria contra a tua vida. Por vezes, o adversário fala no ouvido de um cavalo, seja uma mãe de santo, um pai de santo, né, de chiqueiro, e ali pega e fala ao coração, na mente daquela pessoa, para fazer a obra maligna contra a tua vida. E ali aquela pessoa que nem te conhece, recebe uma ordem de uma entidade maligna para tentar o mal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus manda eu te dizer, tu não precisa ter medo de nada. Tu tá vendo, Necomachaya, certos impedimentos. Tu tem visto que algumas coisas na tua vida nunca andaram para frente. Mas agora sou eu, o Senhor, desfazendo a maracutaia do inferno, para te dar a paz e o sossego, para te dar a realização precisa e necessária, e para mover diante do contexto da tua vida e da tua alma, que eu sou Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele está agindo na vida do Kleber Santos também, Andréa Santos, Márcia Maria, Maria José, Márcia Santos, Fabrícia Santos também. Receba Vanusa Ferreira, receba em nome de Jesus. Talita, o Senhor é contigo. Mesmo diante de tanta coisa na tua vida que ficou em um círculo vicioso, Talita, Ele é Deus para mudar o sentido real da tua vida. E Ele vai te fazer muito feliz. E Ele vai te fazer entender. Não deu certo, abandonei, mas vai dar certo. E tudo que eu farei na tua vida é para te mostrar que eu sou Deus. Receba também Vanilda Gomes. O Senhor é o Deus que está dando direção, redirecionamento, modificando processos, tirando uma tensão também. Eu vejo agora uma cura do Senhor sobre uma mulher que sente fortes dores nos joelhos. Você não tem mais nem orado do jeito que você estava orando, porque você não consegue mais ficar de joelho direito. E quando você dobra os seus joelhos, parece que o joelho vai para trás, de uma forma que tu nem entende, mas dói muito. E você sente uma tensão nos dois, mas tem um lado que dói demais. E aí você não tem mais orado do jeito que estava orando. Mas Deus manda eu te dizer uma coisa. Eu sou Deus. Eu estou com você. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura também de toda dor de cabeça, enxaqueca, cefaleias insalvas, dores que vêm na sua cabeça, que você sente por dias, vem uma coisa e outra. Receba a cura. Receba a cura também de toda tontura e vertigem que aparece do nada, mesmo você se alimentando bem, ficando bem, mas está vindo constante. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura agora. Porque Deus é Deus. Alguém que está aqui e que no considerável da vida, você já está quase agora, né? Sexta-feira, sábado, mas conta 4 dias para uma alegria chegar. Conta 4 dias para uma alegria chegar. Conta 4 dias para algo acontecer. Para uma pessoa é 4 dias, para outra pessoa é 8 dias. Mas tudo estará interligado para algo mudar e não começar. O mês de maio da mesma forma. Para que tu saibas que Ele cuida de tudo e que Ele é poderoso no meio da batalha e no meio da guerra. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Eu quero orar com você agora, repreendendo toda a fúria do inimigo. Não saia da transmissão sem antes receber essa oração. É uma oração precisa. E eu impulsiono você a, antes de dormir, consagrar mais um copo com água e beber, tá? Gustavo, por quê? É para a tua alma. É para um renovo mental, emocional e espiritual. É coisa interna da alma. É por isso que às vezes é necessário você consagrar um copo com água. Eu estou te impulsionando a fazer isso antes de você dormir. Por quê, Gustavo? Porque tem sido guerra. Tu tem percebido que a guerra está vindo, que o inimigo está tentando, a neblacan e a sebra contra você, para mudar algumas coisas, para te atingir mentalmente. Porque a incerteza agora, né, apropriada do adversário, é tentar gerar esse descontentamento, é tentar gerar esse pensamento de dor,
de circunstâncias vulneráveis, como se a pessoa fosse vulnerável demais, como se fosse muito inquieta. Porque até então, deixa eu falar uma verdade para você, sabe por que o inimigo trabalha tanto e tenta arquitetar um processo de desvaneio mental, emocional contra ti? É porque ele sabe aonde é o ponto fraco, ele sabe o que está faltando, ele sabe o que está longe, ele sabe o que te atinge. Olha isso. Ele sabe o que está te faltando. Ele sabe o que está longe. Ele sabe o que te inquieta. Amandomeclai da saia. É preciso e necessário interligar esse processo. Eu vou até responder aqui a Silvia que está perguntando. E a pergunta dela já fica para todo mundo também. Você vai pegar um copo natural, onde você bebe água, vai enchê-lo de água, vai orar e pedir: Senhor, eu consagro esse copo com água, que me faça bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E você vai beber. Se você tiver também, você pode também colocar o seu corpo, né? Corpo, alma, mente, espírito. Coloque também o corpo. Vamos recapitular então. Vamos rebobinar a oração. Você vai orar dessa forma: Senhor, eu coloco agora diante de ti esse copo com água. E você vai orar e vai dizer: que me faça bem ao corpo, me curando, cura o meu corpo, cura a minha alma, cura a minha mente e o meu espiritual. Você vai alicerçar corpo, alma, mente e o espírito. Amém? Fica perfeito assim. Quando antes de dormir, você pode fazer isso. Tá certo? Amém? Vamos orar agora. Adomando, Necaia, saia, Senhor, move a tua mão poderosa. Eu escuto agora gritos de demônios e eles estão caindo por terra agora. Eu escuto gritos de demônios agora e eles estão dispersos. Eles não sabem o que fazer. É como se até então, através da ministração de agora, eles sabem que algumas pessoas que estão aqui, Amando Neclai Saia, já estão recebendo uma direção. E olha aí, eu vou te dizer uma revelação agora. Tem demônios perseguidores que estão dispersos. Sabe por quê? Porque depois da ministração que tu recebeu agora, depois da instrução espiritual que Deus deu para você através dessa live, eles não sabem como é que tu vai agir. Aí eles vão tentar te estudar nas próximas horas, para saber se tu vai ficar ainda do mesmo jeito, pensando que uma coisa e outra acabou, ainda se sujeitando à dor, à contrariedade dos pensamentos, ao que aconteceu. E Deus manda eu te dizer: repreende o que te sabota, te comande, leve, andobiacaia, repreende o que vem te sabotando nesses últimos dias. Uma pessoa que está aqui tem se sentido neblobecando a cebra numa autossabotação tão grande, ela não está conseguindo crescer em nada. Nada na rotina está mudando, ela está deixando de fazer coisas e coisas, porque ela só está lembrando e maquinando o problema, a dor, a tristeza, a situação, e ela parou de viver. E o Senhor mandou te dizer: olha para dentro de ti, a cura vem primeiro para você. A cura vem primeiro para você, e depois eu derramo sobre todos em tua volta, e vou movendo o cenário no que te faz mal. Primeiro eu te curo internamente. Primeiro eu te curo no corpo, na banda como a cebra, na mente, na alma. Eu trago paz diante do que falta, do que te tenta, declare, vender a sobeneaia, te desequilibrar. E assim eu vou movendo o cenário para fazer o que é necessário. Receba a dimensão da minha glória, porque coisas maiores você vai viver. Senhor, nós decretamos em nome de Jesus que o Senhor vai agir, que tudo que é contrário já caiu por terra, que toda a fúria do inimigo já foi agora lançada por terra, que o Senhor está fazendo o que é necessário e preciso para mover o cenário. Leandro, Menecai, Xabandeira Sub. Então faz, Senhor, o teu querer, move a tua glória, a tua vontade e faz a cada instante o teu mover. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro isso também para a vida da Mazé Silva, Munzi Matos, de Canaceda, mais chamada como Anne. Deus abençoe. Andréia, Tânia, de Cobacebra, receba.
Marisa Santos, receba em nome de Jesus. Andréia Santos, Vânia Magalhães, Márcia Santos, Soraya Lacerda, Larissa Scofield, Renata Bezerra também, receba em nome de Jesus, porque o que Deus faz, o que Ele sabe que está fazendo, o que Ele está direcionando, de como do clube a saia vai além do seu entendimento, para mostrar a clareza clara do operar dele e da magnitude de Deus diante da sua vida. Essa madrugada também vou estar intercedendo no combo de guerra. Demônios que estão tentando contra o teu sono. Demônios que estão tentando de combater blanderraia, te aprisionar em pensamentos, em circunstâncias contrárias, vão cair por terra. Você vai começar a dormir melhor. Vai começar a se sentir melhor no outro dia. Amando Neclaiba Sebre, tem uma pessoa que está aqui, que tem acordado subitamente, se sentindo mal, o coração pressionando, batendo, uma coisa horrível. E o Senhor vai agir. O Senhor está com você. Vai dormir bem. Te comande sobre, verás a minha glória. Tem mais 3 pessoas que estão aqui que estão tomando medicação controlada. Não vai mais tomar. E você vai ver a transformação de Deus nas próximas, deblando, coube, a semanas e dias. Essa live já deveria ter acabado, porque ela bateu 1 hora. Mas eu preciso falar tudo, e o Instagram não derrubou a live para eu falar tudo que eu tenho que falar agora nesse final. Para você ver. O que Deus vai mover no cenário. E o que está acontecendo diante da sua história reequilibrará fatos. Reequilibrará fatos, manifestará o que é preciso, e Deus, de uma forma muito direta, te fará entender que diante de tudo, Ele é Deus, e Ele sabe como agir e operar por amor a ti. Descansa, sossega o coração, porque tem uma surpresa para alegrar o teu coração, porque no meio de tudo que te aconteceu, e no meio das circunstâncias mais improváveis que geram desespero, medo e dor, sou eu que trabalho, e executo o que é preciso, por amor a ti. Então, somente por amor a ti. Receba em nome de Jesus. Parece uma coisa assim tão clichê o que eu vou falar, mas é revelação e eu tenho que dizer. Você vai receber uma boa notícia pelo telefone, que vai alegrar o teu coração. Esses próximos dias você vai se lembrar dessa live e vai dizer, realmente Deus é Deus. Porque quando Ele viu o choro, a lágrima, a inquietude, o coração, o pensamento e tudo o contrário, amando o Neclaiba sai, é só para mostrar que o que Ele interliga do céu para com a terra, ninguém consegue mudar. E todo efeito contrário, amando o clube a sé, é Ele que dissipa, por amor a ti. Por amor a ti. Te comande, né, Yassai. Eu também tenho uma visão de alguém com um cesto colhendo pães. Essa pessoa está no meio, olha que visão. Essa pessoa, ela está em um campo muito esverdeado e ela está juntando pães que estão nesse campo. Ela vai com um cesto grande e vai juntando cada pão. E enquanto ela junta cada pão, as lágrimas vão descendo no rosto. Porque faz muito tempo que ela não está colhendo. Ela não tem colhido. Mas ela vai colher o que já é preciso e certo. E o pão, como vem como sustento e alimento, e tão improvável é o cenário, porque o pão está literalmente ali espalhado em um campo esverdeado. Mas essa pessoa vai colhendo, ela vai colhendo, através de sacrifício, dor e renúncia. Ela viverá o que tem que ser vivenciado para contemplar, mesmo diante do anonimato, que Deus é Deus. Você crê nisso? Então diga com a sua voz agora, aí na sua casa, onde você estiver, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Diga: eu recebo,
em nome de Jesus. Amém? Não é menos importante, mas é tão importante quanto essa palavra, porque está interligado ao sacrifício e está interligado também à última visão que eu vi. E quem tem entendimento e consegue absorver tudo, vai entender na funcionalidade do coração e com visão espiritual se submeter a isso e fazer de coração. O que é que você está dizendo, Gustavo? Eu estou falando sobre a nossa cooperação, né? A gente está terminando agora aqui, mas eu estou deixando a chave Pix Telefone para a gente ajudar o projeto Famílias Abençoadas. Na última live que a gente teve, misericórdia. Misericórdia. Pouquíssimas pessoas ajudaram e se moveram a ajudar com R$20. E às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, se eu estivesse no lugar, e como eu estou no lugar, e quantas vezes eu faço pela obra, né? Quantas vezes eu me disponho a fazer, e vai além. Sacrifício, dor, processo de renúncia, onde você se entrega, onde você se doa, onde você, pinga aqui, tá derramando lágrimas, você não está entendendo nada, mas você faz por amor, numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor faz. Então, mais uma vez, eu não vou ficar estipulando 10, 15, 20, porque até então, o interessante seria se no projeto Famílias Abençoadas a gente conseguisse 20 pessoas ajudando, né? Sempre ajudando, não a mesma pessoa sempre, mas sempre alguém sendo tocado, dizendo, não, eu vou ajudar dessa vez. R$20 para mim não é nada. Ou até é, eu sei que é, mas você está fazendo pela obra, aí você deixa tudo de lado e prioriza isso. Eu me lembro de quantas vezes viajando, eu viajava e deixava tudo de lado, ficava com poucos reais no bolso, mas mandava para Fortaleza para ajudar a Vitória Nossa, e eu não me arrependo disso nunca. Hoje eu sei que eu colho frutos pelo que eu fiz no passado, pela obra de Deus. Então você que vai fazer isso, quando terminar a live agora, você, pronto, a Gleide está pedindo. Gleide, está vendo essa chave Pix que eu fixei aqui na tela? Já é a chave Pix Telefone para você ajudar o projeto Famílias Abençoadas. E cada pessoa que mandar a sua oferta de R$20, no Disque Oração que você tiver, você entra em contato comigo e manda a comprovação por lá. Tá bom? Eu vou pedir para a irmã Val, literalmente de São Luís, de Maranhão, nos ajudar, de Carolina do Maranhão, nos ajudar lá em Maranhão, em oração e intercessão pela sua vida, que vai contribuir. Às vezes vai ser um sacrifício para você, mas você está fazendo isso pela obra, e eu estou aqui, ciente de que você vai colher frutos, você vai colher pães, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Faça isso, tá bom? Tá vendo aí? Chave Pix Telefone 85 98907 6767. A Bíblia fala que não é nem pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Nem como de clube a saia, assim diz o Senhor. Se é pelo Espírito dele, quando terminar aqui, você vai enviar essa oferta de R$20 para ajudar o projeto Famílias Abençoadas com amor. Ou o valor que você puder. Ah, Gustavo, eu tenho menos, eu quero ajudar. Eu tenho mais, eu vou ajudar. Ajuda, faça com amor, tá bom? 85 98907 6767. Bate um print da tela, se for o caso, agora mesmo, e você manda a sua oferta com amor. Pronto, ótimo, Tati. Todo mundo que vai ajudar, glória a Deus. Glória a Deus. E quem não conseguir salvar aqui, me chama no Disque Oração e me pede a chave Pix, que eu passo também do mesmo jeito, tá bom? Olha só uma coisa, só um detalhe. Quando tem que ser falado algo, é falado. Eu já estou aqui há mais de 1 hora, a live não caiu, e tudo que eu tinha que falar, eu falei. Deus te abençoe muito. Eu amo a sua vida, oro por você, intercedo, eu creio no agir de Deus. A qualquer momento eu volto, tá bom? Se der tudo certo, sábado, quem sabe, eu faço uma live de surpresa, mas eu aviso antes nos stories, Deus te abençoe muito, Deus te recompense tremendamente. E quando sair daqui, não se esqueça de consagrar o copo com água, como eu falei, mas também não se esqueça de fazer esse sacrifício de amor e ajudar o projeto Famílias Abençoadas, enviando essa oferta de amor, tá bom? Faça isso com amor no coração. Deus te abençoe muito. Em mim você não tem só um pastor, você tem um amigo.
Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo.